Olá, meu nome é Adélia Lima Vasques. Hoje nós vamos fazer um episódio com a nossa maravilhosa fisioterapeuta, Aline Barbosa. Aline, prazer estar com você aqui. O prazer é meu. Para a gente entender qual que é a jornada do paciente aqui na Adaplástica, nós teremos alguns episódios para entender, né, sobre essa jornada e a equipe interdisciplinar. Aí nós estreamos com a nossa querida Aline, que já está conosco tem muito tempo, não é isso, Aline? Quase 5 anos. Antes da Adaplástica, gente. Então, assim, essa jornada é... Antes de inaugurar a clínica, né? A gente já tinha uma parceria de trabalho juntas. E aí, depois da inauguração, eu fiquei... Tô aqui até hoje, né? Que bom, a gente ficou muito feliz. Eu sei que o episódio é bem direcionado, a gente vai pontuar sobre a jornada, mas eu queria deixar muito claro que isso é muito importante para todos nós. As pessoas que passam por suas mãos, vamos dizer dessa forma, é um complemento da realização. Você é maravilhosa no que você faz, parabéns por sua toda dedicação a todas as mamães, e até também quem não é mamãe. Muito obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço a confiança no meu trabalho. Eu sei que nós crescemos juntos, né? Tanto a clínica quanto eu também. Porque a gente sempre adquire mais experiência e estuda mais, e eu quero sempre estar pronta nesse processo para atender da melhor forma as nossas pacientes, as mamães, as que não são mamães, mas eu acredito que esse processo é fundamental e eu fico muito feliz de fazer parte dele, de conseguir refinar tudo que o cirurgião fez lá no bloco. E essa importância, né, Aline, no pós-operatório, quando tem uma profissional que se dedica, que estuda, que leva muito a sério o que está sendo feito ali, isso é muito importante. E a gente foi entendendo na jornada o quanto isso é importante cada vez mais. A Aline, ela atende as pacientes no pós-operatório. Conta pra gente, mais ou menos, quantos dias depois do pós, fala um pouquinho do tape. Vamos começar pelo tape, né? Pode ser? Vamos começar então com o atendimento intraoperatório, né? Isso. Na verdade, o pós-operatório começa antes, né? A gente começa no pré aqui. A gente já prepara as nossas pacientes. Nós temos uma equipe muito boa, né? Então, assim, isso facilita o nosso trabalho, porque a gente tem o nutricionista, a gente tem o nutrólogo, a gente tem a personal, então a gente tem vários profissionais que realmente nós trabalhamos juntos. Então, a gente começa o nosso trabalho no pré. Depois, no dia da cirurgia, eu já faço o primeiro atendimento, então já tem a primeira intervenção com o paciente, que no caso é o tape intraoperatório. Se a paciente está apta a esse procedimento, a gente atende, né, no pós imediato ou no pós recente. Logo após, a paciente sempre mantém contato conosco. Então, assim, eu falo que o pós-operatório não tem protocolo, né? Um bom pós-operatório não existe protocolo. Mais ou menos, a gente tem um direcionamento. Então, a paciente vem entre 3 a 5 dias, ela vem na primeira sessão, pro primeiro atendimento. Mas isso mediante a evolução da paciente. Cada paciente é de um jeito, cada paciente faz um tipo de cirurgia. Então, a intervenção tem que ser diferente também, tem que ser individualizada. Mas basicamente, entre 3 a 5 dias, nós temos o primeiro atendimento. E depois eu tenho que avaliar cada sessão. Então vai depender, tem paciente que vem semanal, tem paciente que vem 2 vezes na semana, tem paciente que vem 3. Isso vai depender da evolução de cada uma. Essa parte do pré-operatório, o que seria isso? A paciente ela vem aqui em torno de uns 10 a 15 dias antes da cirurgia. Para as pacientes de fora, elas têm uma pré-consulta com o cirurgião de escolha uma semana antes, porém no dia do pré-operatório delas acaba sendo muito próximo da cirurgia. Então a gente vamos pensar em 2 casos, né? A paciente que é da região, que acaba fazendo o pré-operatório aí com uns 10 dias de antecedência. E aí, nesse dia do pré-operatório, eu brinco que é o dia do casamento civil, onde que tem que assinar uma papelada, já começa a emoção. E para quem fez cirurgia sabe o quanto que esse dia mexe com a gente. Né, nós sabemos, nós já fizemos. E nesse dia, para a Aline, as meninas já começam o tratamento da Aline, sem mesmo talvez a paciente não conhecer a Aline. Elas colocam uma fitinha para testar, que é o tape, para ver se vai ter alguma reação alérgica. No pré-operatório. A Aline já tem ciência que vai ter essa paciente para ela após a cirurgia. Do tipo de cirurgia, né? Que a paciente vai e o estado geral dela também, né? Entendi, Aline. Então é muito interessante, né? De fato, você vai acompanhando toda a jornada do paciente ali. E aí, como é que funciona? Realmente, o pré-operatório, que é o dia que eu falo que é o dia do casamento, do civil, é em torno ali de 10 a 15 dias para paciente que é mais próximo daqui da gente.
sempre. E para paciente de fora, de outro país ou de outro estado, para a paciente não vir, ter que voltar, a gente marca uma consulta com ela, com o cirurgião, para aliviar os documentos, os exames. E depois, quando ela chega para poder fazer a cirurgia, que é em torno aí, no máximo de 2, 3 dias, ela vem para o pré-operatório também. Então ela vem, onde ela escolhe as malhas, alinha tudo, se ela precisa ou não do tape, né? Depende da cirurgia dela. A gente fala sobre a Aline com muito carinho, explica o trabalho da Aline. E a Aline vai, geralmente é assim que funciona. A gente tem um projeto para mudar um pouquinho isso, para ser um pouquinho ainda mais personalíssimo, para ter mais contato com a Aline. Mas por enquanto está sendo dessa forma. A Aline, ela tem as informações que estão no sistema da equipe interdisciplinar, do nutrólogo, da Nutri, do pessoal da administração. E aí você entra. Aí você entra para conhecer o paciente, que seria geralmente Geralmente, o meu primeiro contato, na maioria das vezes, é mesmo no hospital, no dia da cirurgia, logo após. Então, eu tenho o primeiro contato com o paciente. E elas encantam, né, Aline? No hospital, às vezes, elas não lembram de mim. Porque, às vezes, logo após a cirurgia, ainda tá sob efeito de anestesia. Então, eu faço meu trabalho, converso, mas eu sei que elas não lembram. Aí, chega no primeiro atendimento, aqui na clínica, 3 a 5 dias após. Aí, a gente já conversa, já gosta de alinhar, já gosta de explicar o meu trabalho, a forma que eu trabalho, as condutas que eu gosto de adotar. Então, eu gosto de explicar o processo todo. E aí a gente vai começando conversa e a gente vai começando o trabalho. É porque no pós-imediato a paciente ela ainda tá ali grog, né, gente? Eu falo que elas encantam com a Aline, primeiro porque vê o trabalho que já foi realizado e depois aos poucos vai te conhecendo e realmente isso faz toda a diferença. O tape, Aline, fala um pouquinho dele, qual é a funcionalidade dele? Então, o tape, a gente fala que o tape não é uma fitinha, uma simples fitinha, um produto, entendeu? O tape é ali logo, é um tratamento que a gente está fazendo logo após a cirurgia, né? Então, eu avalio bastante. Tem técnicas de aplicação, existe técnica, não é simplesmente colar, não é tão facinho como imagino. Eu avalio a paciente, vejo se realmente tem necessidade, vejo se o procedimento que ela fez, eu tenho que fazer a minha atuação. É melhor atuar logo após, é melhor atuar um dia após, entendeu? Algumas horas depois. Então, assim, às vezes tem o uso de tecnologia de retração de pele, então eu não gosto de aplicar logo após, eu gosto de avaliar a pele melhor, avaliar o tecido. E o tape vai fazer o quê? Ele vai controlar o processo inflamatório. Então, logo após a cirurgia, a paciente já começa a inchar, né? Já tem mais dor, já começam aquelas equimoses que são os roxos pelas áreas operadas. E também tem aquela migração, então a paciente fica roxa o corpo todo, né? Se não tiver uma intervenção precoce. E o tape vai fazer isso, então ele vai modular esse processo, ele vai diminuir o inchaço, ele vai dar maior estabilidade aos tecidos, então estabiliza a fáscia e diminui, reabsorve essas equimoses, esses roxinhos. Então aqui quando a paciente chega, que eu retiro, elas assustam porque não tem quase nada de roxo. Olha que legal. E essa intervenção primária também que vai acontecendo, né? Quando tem a nutricionista, o nutrólogo, esse acompanhamento para entender como ela está também, isso complementa muito o seu trabalho. Muito meu trabalho, por quê? Porque a nutricionista e o nutrólogo, qual que é o objetivo deles? Assim, são vários os objetivos, né? Mas um objetivo que me ajuda demais é a desinflamação da paciente. Então, se a paciente chega para o procedimento cirúrgico com uma dieta, né, anti-inflamatória que a Nutri adora passar, né, ela faz esse processo todo. Se a paciente chega com uma alimentação saudável, bem nutrida e desinflamada, ela facilita demais pra gente, porque ela diminui intercorrências. Então, depois pra gente trabalhar esse processo cicatricial do trauma cirúrgico que o tecido sofreu, é mais fácil. A paciente vai ter menos fibrose, menos aderência, menos formação de seroma. Então auxilia muito, é importante. Então, passando do tape para as primeiras sessões que você teria que fazer com a paciente, né? Assim, colocou o tape, caso for necessário, igual você pontuou. Aí o seu primeiro encontro com a paciente é em torno de quantos dias após a cirurgia? 5 dias, em média.
E aí começa as drenagens, que eu não vejo como simples drenagem, né? Muito além, né? O que acontece? Nem sempre a gente faz drenagem linfática no paciente, nem muito menos nesse primeiro encontro, nesse pós-recente, porque o sistema linfático ainda não está apto para receber toda esse líquido, essa linfa. Por quê? Porque o sistema está comprometido, né? Quando faz uma lipoaspiração, por exemplo, lesa muitos vasos. Então, não aconteceu ainda o que a gente chama de linfangiogênese. Então, eu não vejo necessidade de drenagem, de manobras de drenagem linfática logo no início, né? Então, o que eu gosto de trabalhar? O paciente vem para a primeira sessão. A gente avalia a cicatriz. Então, a gente tem alguns recursos aqui na clínica que propicia para a gente uma otimização do processo cicatricial. Então, assim, nós temos ozônio, nós temos o laser de baixa potência. Então, se há necessidade, eu já faço a aplicação desses recursos. Se não, é claro, não precisa, é tudo uma avaliação. E começo com o paciente, desde o primeiro atendimento, os exercícios. Então, o paciente precisa movimentar. Né? Como eu tenho esse privilégio de trabalhar ao lado dos cirurgiões, então eu conheço a cirurgia, a técnica cirúrgica de cada um. Quando eu tenho dúvida, eu entro no bloco, eu pergunto. Então, assim, eu estou vendo tudo que eles fizeram. Então, eu consigo direcionar melhor esses tipos de exercícios que são adequados para o tempo cirúrgico e a técnica utilizada da cirurgia que foi feita também. Então, eu gosto de colocar a paciente para movimentar. O paciente não pode ficar lá deitada, quietinha, porque acha que não pode, porque acha que vai doer mais, né? E totalmente o contrário. Então, eu começo com os exercícios também. E com a terapia manual. Ótimo. E dura em torno de quanto tempo, mais ou menos? A média, né? Eu sei que cada caso é um caso, pacientes são uma hora e meia. As primeiras sessões são mais demoradas, porque a gente precisa conversar mais, passar mais orientações, sanar todas as dúvidas da paciente, orientar se a tala tá certa, não tá, se o modelador tá adequado ou não, a compressão dessa malha. Então, assim, o primeiro encontro geralmente é sempre mais demorado. Para conhecer mais, né? Fazendo amnésia, entender ali toda aquela lógica. Retirar o tape que eu apliquei. É bem delicado mesmo, né? E vamos pensar assim, 5 sessões, 10 sessões, não precisa pontuar quantidade. O mínimo seria quanto de sessões de drenagem? Na verdade, as sessões de pós-operatório, eu não gosto muito de colocar a quantidade, porque a gente precisa avaliar a paciente. Tem paciente que eu dou alta com 5 sessões, tem paciente que eu dou alta com 10, tem outros com 13, com 7. Então, assim, eu prefiro ir avaliando a cada sessão e então não tem como quantificar, é muito individual isso. Eu sei também que você tem curso voltado para questões de feridas, que quando precisa trabalha, aí tem todo o laser, Você quer falar um pouquinho dessas tecnologias, desse curso? Que assim, os médicos são encantados com a Aline. Eu acho que hoje os médicos acaba que os dois lados, né? Assim como ela consegue visualizar o que ele está fazendo, eles também sabem o quanto pode confiar nela. E cicatriz, ela age às vezes da forma que ela quer e pode vir aí uma ferida. E a Aline, ela tem todo o preparo para poder fazer esse tratamento. Conta um pouquinho sobre esse tratamento, Aline, que vira tratamento mesmo, O que eu falo cirurgia pode ter intercorrência e pode haver complicações. Não né? Ninguém quer isso. Mas durante a minha trajetória, toda a minha experiência no pós-operatório de cirurgia plástica, eu acho que só não tem complicação quem não opera, né? Porque aí nunca vai ter uma complicação na vida. E a gente precisa conhecer e precisa trabalhar isso também, né? Porque a gente tem que ter recursos, a gente tem que ter um direcionamento correto, de forma correta. Então, sim, eu sou habilitada para tratamento de intercorrências e complicações. Caso precise, a gente tem todo o recurso aqui. Isso é muito importante, passa segurança para a paciente, é um dos nossos pilares aqui, dos nossos valores. É porque a paciente, eu não vejo a paciente, como que eu te falo, ao longo dessa experiência, a paciente não acha ruim. Claro. A paciente acha ruim de não sentir confiança e de ver que ela está em mãos que não sabe o que fazer. Entendeu? Então, assim, a paciente sentiu confiança, sabe que você sabe tratar. Pronto, ela fica tranquila.
E você usa algum aparelho? Tem tecnologia para esse tipo? Acho que tem alguns produtos também, né? Que são próprios para isso, fitas. Hoje em dia, como é que tá sobre essa questão de material e de tecnologia? Tem diversas coberturas, né? Então, assim, mas em tratamento de intercorrentes, algo que é primordial, que eu acho, é uma avaliação bem feita. Se você sabe avaliar corretamente, você sabe direcionar o tratamento e evoluir. Então, assim, primeira coisa, uma boa avaliação. E a gente tem tecnologia, a gente tem laser de baixa potência, a gente consegue fazer terapia fotodinâmica, que é o PDT, que a gente usa azul de metileno como marcador, juntamente com o laser. Então, assim, é diferente, o mecanismo de ação é diferente. Não é ali para estimular células para cicatrizar. É para marcar, funciona como marcador e no caso, uma terapia antimicrobiana. A gente usa o mesmo aparelho, mas em doses diferentes, então são para fins diferentes. A gente tem ozônio. Então, a gente tem... A hiperbárica, o que você tem a dizer dela? A terapia hiperbárica é muito válida, mas é uma terapia que a paciente faz logo no início. Então, assim, no pós-operatório recente, imediato, ela é mais válida. Ela tem um efeito melhor. Depois que instala uma lesão, por exemplo, ela já não tem tanta eficácia. Entendi. Tem mais alguma questão, assim, que você gostaria de pontuar? Sobre a sua demanda, sobre o seu trabalho, assim, a gente pode cortar essa parte. Só porque assim, fomos falando do tape, falamos também do pré-operatório que a gente quer incluir, né, uma visita sua técnica, e depois a gente tá falando dessa parte do pós-operatório. É o primeiro contato. Eu acho o seguinte, é algo que eu bato na mesma tecla todos os dias com as pacientes. Por quê? Porque as pacientes, não são todas, mas a grande maioria, elas chegam no consultório logo nas primeiras sessões achando que o pós-operatório é só drenagem linfática. E não é isso, entendeu? A gente precisa não trabalhar só a estética. A gente tem que trabalhar a função, a gente tem que devolver a função para o tecido que teve um trauma cirúrgico ali. Então, não é só drenagem linfática, a gente tem terapia manual, diversas formas, diversos tipos de terapia manual. E eu tenho que devolver para o paciente o movimento, a mobilidade. Se a gente fica só em drenagem linfática, a gente não trata bem o tecido cicatricial, a paciente fica com limitação de movimento, a paciente fica fibrosada, a gente não dá ali um tecido cicatricial de qualidade. É interessante, né? Como tem que realmente entender cada técnica, entender cada área, ver o quanto essa união de profissionais tem todo um valor para uma cirurgia, né? Sim, faz muita diferença no resultado. Muita diferença. Eu percebo, quando eu fiz a cirurgia tem 7 anos, não tinha metade do que tem hoje, não falava de pré e pós-operatório com tanta, né, eloquência. E as cirurgias também eram diferentes, né? Não tinha tanta cirurgia de alta performance igual a gente tem hoje. Se a gente pega uma cirurgia de alta performance, igual aqui na clínica, né? Eles operam e coloca num pós-operatório dessa forma, que assim, que eu nem considero reabilitação, o resultado não vai ficar bom. Com certeza. É um complemento. Hoje eu vejo realmente o cirurgião plástico, se ele não tem uma equipe com ele, e em especial também, né, o pessoal que faz todo esse trabalho que você faz, eles são realmente um pouco perdidos, a paciente fica também sem esse apoio. E pode, assim, acontecer coisas, às vezes, que ele nem esperava. Ele faz lá todo um procedimento maravilhoso e depois o pós-operatório... O resultado não chega. Não chega. A gente já teve aqui no passado, a Aline é uma grande amiga, né? A gente desenvolveu essa amizade aí no decorrer, quando nós nos conhecemos antes da plástica. Ainda era só o Ismael, cirurgião plástico. E a Aline já começou a fazer os pós-operatórios dele. Hoje nós somos 6 cirurgiões plásticos, fora a outra equipe, parte da equipe interdisciplinar também, com médicos e também pessoal de atendimento da saúde. E não tem como ficar sem essa equipe interdisciplinar. Porque é um complemento. Eu vejo assim, e ainda mais trabalhando com um público que a nossa grande maioria aqui são mamães. Então, realmente, é uma demanda que se a gente, de fato, não pegar na mão, não entender que ela tem que entender que aquela jornada excelente dela ali tem que ser com excelência, ela se perde. Nossa, até porque ela tem que voltar rápido às atividades dela.
O filho não deixa, né? Não deixa. Gente, não tem desabafo. escolha. A Aline é muito interessante. Hoje ela é a coordenadora, né, desse time de fisioterapeutas, de pessoas que trabalham com essas técnicas. E ela foi de licença maternidade um período. Ficamos loucas aqui. Todo mundo falou. Então, isso assim é até interessante falar o quanto um profissional faz a diferença. Mas essa segurança que você passa, ela vem através dos estudos, do amar o que faz, de saber o propósito de você sair de sua casa e falar, deixa eu ir ali, deixa eu ajudar uma pessoa. E o que você faz realmente você sabe que ajuda, soma demais na cirurgia dele. Então você não está ajudando só a paciente, você também está ajudando o médico, você também está ajudando toda aquela equipe que fez um trabalho anterior ao seu, e aí você está ali complementando. Seu trabalho é maravilhoso, tanto fazendo mesmo, quanto tecnicamente falando, como humanamente falando, porque você coloca a mão em tudo que você faz, isso é nítido. Você está muito de parabéns, 1000 vezes parabéns pelo seu trabalho, por fazer parte conosco. Você é uma pessoa assim maravilhosa, que Deus continue abençoando, te honrando muito, viu? Ela tem um filho maravilhoso, que eu fui lá acompanhando ele, o Ruivinho. E hoje eu sou mãe, né? E hoje ela é mãe, então ela pode falar com mais propriedade. Eu entendo perfeitamente. Então, antes eu já atendi as mães com muito carinho, todas as pacientes, né, incluindo mães ou não. Mas hoje eu entendo perfeitamente o que tem que voltar rápido, né? As dúvidas, entendeu? Que as mães têm, as preocupações que as pacientes que são mães têm, porque tem que voltar rápido, tem que reabilitar rápido, tem que voltar à rotina, não é fácil. Com certeza. Então, assim, eu deixo lá meu bebê pra trabalhar. Com o coração apertadinho. Porque eu acredito, eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Eu acredito que tem um propósito, que eu tenho uma missão, porque eu ajudo as pessoas, eu acredito nisso. Então, por isso que eu nunca cogitei em deixar minha carreira profissional. Mas sim, com o coração apertado. Não, teve uma vez que mandaram uma fotinha dele, que ele tava resfriadinho. Gente, até resfriadinho é a coisa mais linda, que narizinho vermelhinho, aquele cabelinho vermelhinho. Não, você tá de parabéns. E assim, é maravilhoso, né? Porque quando você ainda tem a experiência de já ter feito cirurgia, que igual você já fez, é mãe, já trabalhou com antes de ser mãe, já trabalhava com as mães ou com as não mães, mãe também, e consegue hoje se colocar no lugar delas, né? E para os cirurgiões também, isso também é fantástico, porque a sua missão não é só com a paciente, realmente é sua com o cirurgião, sua com a equipe, sua com a paciente. Então é um trabalho maravilhoso, você está de parabéns. Espero que a gente tenha esclarecido. Vocês cliquem no canal, deixem suas dúvidas, a gente vai trazer a Aline aqui outras vezes. Hoje foi um pouquinho mais direcionado, assim, tentando explicar de fato o que uma fisioterapeuta, né, alguém que é dessa área, atua, o quanto que tem que estudar, né, Aline? Com certeza. E é sobre isso. Então, esse episódio foi para falar e apresentar a Aline, que é a nossa coordenadora aqui desse time de pós-operatório. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu sou muito feliz, né, em fazer parte dessa equipe maravilhosa, porque de fato é verdade, a gente se preocupa muito com as nossas pacientes, nós doamos muito o trabalho, a parte humana, o acolhimento, então é de verdade, essa energia é boa mesmo, né? Tiverem alguma dúvida sobre pós-operatório, tudo sobre pós-operatório, pode deixar nos comentários que a gente pode trazer o tema, discutir o tema aqui, né, os temas mais relevantes. Vai ser uma honra poder responder todos. A gente pretende fazer um webinar também, trazendo a equipe pós-operatória. A Aline, com certeza, está aí incluída para poder responder. Se precisar, a gente grava outros programas falando sobre o pós-operatório, nessa parte específica do tape, das feridas, de ozônio, de toda essa tecnologia que ajuda no pós-operatório também, né, Aline? Com certeza. Muito obrigada, Adélia, pela participação. Espero ter ajudado um pouquinho, esclarecido um pouco sobre o meu trabalho aqui na clínica, e eu fico muito feliz. A honra é toda nossa, viu? Obrigada.